Olá, seja bem-vindo à Alternativa Exata e nesse vídeo eu vou falar sobre frações, multiplicação e divisão. Se você está procurando um vídeo de frações de adição e subtração com denominador igual ou denominador diferente, eu vou deixar aqui no card o vídeo, beleza? Então vamos continuar. Bom, multiplicação de fração é uma coisa que eu acho que é a parte mais fácil de fração. Porque, vamos lá, a gente só faz o seguinte: a gente vai multiplicar o numerador e a gente vai multiplicar o denominador. Então, 3 vezes 5, 15, 5 vezes 7, 35. É exatamente isso. A única coisa que a gente tem que tomar cuidado é o seguinte: precisamos sempre simplificar a fração, tá? O seu professor, ele sempre vai querer numa prova que você multiplique a fração e depois simplifique ela. E a gente já tem o vídeo de simplificação de fração, vou deixar no card também. Mas vamos lá, o que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer o MDC de 35 e 15. O MDC de 35 e 15 é 5. Se você não sabe fazer MDC, eu dou 3 métodos no vídeo que vai aparecer no card acima, tá? Então eu não vou entrar muito nesse detalhe do MDC. Mas o MDC de 15 e 35 é 5. Então eu vou ter que dividir o numerador e o denominador por 5. Logo, a minha fração, na verdade, é 3 sétimos, ok? Então, 3 quintos vezes 5 sétimos é 3 sétimos. E, é claro, sempre simplificando, beleza? Não esqueça nunca de simplificar, porque o seu professor provavelmente vai querer isso. Vamos ver um próximo exemplo. A gente tem aqui um exemplo com denominadores iguais, porque será que tem alguma diferença? Não tem diferença nenhuma. Multiplicação é realmente só multiplicar o numerador e multiplicar os denominadores também, tá? Então não tem diferença, mas eu botei aqui um exemplo igual para vocês perceberem que na verdade é a mesma coisa. Então, 5 vezes 8 é igual a 40. Eu multiplico os numeradores. Percebe? 5 vezes 8, 40. 10 vezes 10, 100, certo? Então, eu multipliquei aqui, botei 100. Novamente, eu tenho que fazer o MDC para saber como eu vou simplificar essa fração. Ah, mas por que eu faço o MDC? É para simplificar a fração logo, assim, direto. Não ficar dividindo 10 mil vezes até achar o que eu realmente preciso achar. Então, MDC de 40 e 100 é igual a 20. Logo, eu vou dividir esse número aqui por 20, que dá 2 quintos. Então, 5 décimos vezes 8 décimos é igual a 40 centésimos, ok? O que, na verdade, é igual a 2 quintos. Outra coisa que é muito importante perceber aqui, você pode fazer a simplificação antes de fazer a multiplicação e vai dar certo. Então, por exemplo, 5 décimos, na verdade, eu posso dividir por 5. Então, fica 1 sobre 2, que é a mesma coisa que meio, né? Vezes 8 décimos, eu posso simplificar por 2. Então, fica 4 quintos. Fazendo a multiplicação, eu fico com 4 décimos. Ainda assim, eu tenho que fazer fazendo a simplificação, desculpa, não. Fazendo a multiplicação, fica 4 décimos. Mas ainda assim, eu vou ter que simplificar. Então, se você... Assim, eu consigo ver de cara que o MDC de 10 e 4 é 2. Mas se você não conseguir, não tem problema. Faz o MDC e você vai chegar direto aqui, ó, a 2 quintos. Que é a mesma coisa do que aqui, beleza? Então, isso é um 5, tá, gente? Isso não é um 3. Então, essa é a multiplicação de fração. Não tem muita coisa para falar, é só isso mesmo. Agora, vamos para a divisão de fração. A divisão de fração, você precisa saber multiplicar fração muito bem. Se você não sabe multiplicar a fração muito bem, volta, faz exercício e depois começa a divisão. Porque a divisão, a gente vai utilizar a multiplicação. Mas como assim? O que acontece? Se eu tenho aqui 3 quintos divididos por 5 sétimos, eu vou fazer o seguinte: eu mantenho a primeira, então percebe que, ó, a primeira é igual, mas a segunda eu vou inverter. Então, o denominador, ele vem para o numerador e o numerador vem para o denominador. Então, fica 7 quintos.
E eu mudo também, ao invés de ser divisão, eu vou fazer a multiplicação. E a gente já sabe como funciona a multiplicação. 3 vezes 7, 21. 5 vezes 5, 25. Então, a gente tem 21 25avos de resultado. O MDC de 21 e 25 é 1. Então, a fração ela já está simplificada, beleza? Vamos para o próximo exemplo. Eu tenho aqui com denominadores iguais, para vocês verem como funciona com denominadores iguais. Com denominadores iguais, a gente vai fazer a mesma coisa. É simplesmente a mesma regra. Você mantém a primeira, você inverte a segunda e você muda a divisão para a multiplicação. Então, vê aqui, ó, 5 décimos eu mantive, mudei o símbolo, então agora é uma multiplicação, e fica 10 sobre 8, que é igual a 50 80avos. E a gente tem como simplificar isso. É um MDC de 50 e 80, que é igual a 10. Então, eu divido esses dois números aqui por 10 e eu acho 5 oitavos. Tem como fazer a simplificação antes? Sim, tem. Você pode fazer do mesmo jeito aqui, ó. Meio, do mesmo jeito que a gente fez a multiplicação. Eu usei os mesmos números, ok? Meio dividido. É importante saber que a divisão ela também pode ser só 2 pontinhos, ok? Dividido por 4/5. E aí eu inverto. Eu boto, mantenho o meio, né? Faço a multiplicação aqui de 5/4. Eu só inverti. Isso dá 5 oitavos. Nesse caso aqui da divisão, a gente já encontrou ela totalmente simplificada. Na multiplicação, a gente teve que simplificar ainda um pouquinho, mas fica bem mais fácil de simplificar um número menor do que um número maior. Então, sempre perceba se quando você está fazendo a sua adição, a sua subtração, divisão, enfim, seja a operação que for com fração, se a fração ela já está simplificada, porque isso te ajuda a simplificar, assim, você não precisa simplificar tanto no final quanto você iria simplificar, entendeu? Então, não esquece de deixar o seu like, de comentar e compartilhar, porque isso ajuda muito o canal, ajuda você e ajuda outras pessoas também que precisam aprender matemática. Até mais!